Cara, eu sou muito fã de Ben 10. Desde que eu me entendo por gente, Ben 10 é uma das primeiras coisas que eu me lembro. Talvez seja porque basicamente a gente nasceu no mesmo ano. Eu joguei e zerei todos os Ben 10 do PS2. Eu fiz e passei no curso. E eu possuo o Omnitrix definitivo. Então eu sou praticamente a raça absoluta além da consciência. Porque essa é a diferença de um fã pra um fanboy. Se você segue essa galera do mundo dos games, vez ou outra eles jogaram ou falaram dos jogos de Ben 10. E falam sobre como eles eram super fãs dos desenhos e afins. Só que assistiram apenas o clássico e olhe lá. Se duvidar, boa parte não deve nem saber o nome desse alien aqui. Você sabe? Mas como eu assisti todo o desenho e joguei todos os jogos bons, eu posso falar pra vocês. Por isso se acomodem onde vocês estão assistindo, porque vamos viajar no tempo entre 2013 e 2014, que foi quando eu comprei esse jogo. Se você assistiu o vídeo do Vilgax Attacks, você sabe que eu falei que ele veio com a capa do Cosmic Destruction. E como até aquele ponto meu jogo já não funcionava mais, e eu vi ali na banquinha que tinha aquela mesma capa que me veio aquele jogo que eu achei tão incrível, eu logo imaginei que o jogo que eu tava colocando as mãos era aquele que um dia havia sido concedido a mim e tragicamente retirado de forma traumatizante. Só que dessa vez o jogo veio certo, e vocês devem estar se questionando, mas isso não foi decepcionante pra você? Eu fui atrás de ouro e voltei com diamante. Eu fiquei maravilhado por aquela tela de início com a tempestade cósmica de fundo. Até o Omnitrixzinho de carregamento, que era diferente do Alien Force, eu achei incrível. O menu de inicialização parecendo uma interface do Homem de Ferro era simplesmente sensacional. E é verde! Só isso mesmo, que no outro era azul e que, na verdade, eu gostei muito, mas esse menu aqui tem toda a vibe Ben 10, tá ligado? Eu não tinha nem começado a jogar e já tinha considerado esse muito melhor do que o anterior. A cutscene muito massa já começa lá com a galera lutando com os Cavaleiros Eternos, aí mostra que o Omnitrix que o Ben tá usando é realmente o Super Omnitrix. E se você assistiu o outro vídeo, lá eu falo que acreditava que o Super Omnitrix seria desbloqueado ao coletar alguns itens, porque a capa do jogo era outra e, bom, isso bugou meu cérebro. Dá uma conferida no vídeo lá depois. Aí quando começa a gameplay, o jogo dá desculpa de que o Ben se separou dos outros dois por causa dessa porta, que ele não conseguia abrir. Como se por acaso ele não tivesse um alien que tem super força para abrir essas portas, e um que simplesmente pode atravessar qualquer coisa. O que, consequentemente, inclui pó. Beleza, né? Segue o roteiro, a gente precisa da gameplay. Diferente do anterior, que a gente se transforma apertando R3 e tem que ir selecionando um por um entre os 10 aliens, aqui a gente tem essa roleta com 3 aliens que serão necessários para passar na fase e um opcional, que aí sim a gente aperta R3 para editar a seleção de aliens. Mas no geral, o Cosmic Destruction deixou muito mais dinâmico na transformação. Primeiro que você não vai perder tempo indo atrás do alien necessário, você só segura R2 e aperta a seta referente ao alien. Enquanto no Vilgax Attacks tem toda essa animação para se transformar. No Cosmic Destruction é instantâneo, dando a possibilidade de começar um ataque com um alien e mudar para outro para fazer outro ataque. E eu ficava sendo idiota trocando rápido entre os aliens para eles ficarem gritando o nome pela metade. Eu tenho probleminhas. O jogo inteiro é mais rápido e dinâmico do que o Vilgax Attacks. Mas sem dúvida um dos maiores diferenciais e maiores decepções desse jogo são as formas supremas. É um jogo do supremacia alienígena, então eles tinham por obrigação colocar as formas supremas. Tanto é que nos trailers é mostrado os supremos sendo usados à vontade. Só que os desenvolvedores perceberam que eles eram muito apelões e restringiram eles a serem jogados apenas em determinados momentos. Mas felizmente a comunidade dos fãs que entendem mais sobre essas coisas de acessar código de jogo conseguiram encontrar uma forma de jogar com as formas supremas. Pena que, pelo menos pra mim, é um tanto quanto complicado. E tem que ter paciência pra fazer tudo certinho. Eu achei isso muito legal porque muito antes de descobrirem ou pelo menos postarem, eu ficava me perguntando: mano, os modelos dos Supremos estão no jogo. É só a galera que sabe mexer nessas coisas acessar o código deles. Por que ninguém fez isso ainda? E bom, acabou que fizeram mesmo. Foi como ter feito um desejo e ele se realizou. Mas voltando, o Supremo dessa fase em questão é o Enormossauro. Assim como o Ben 10, quando eu era criança, o Enormossauro era basicamente um dos meus favoritos, então eu achei incrivelmente incrível jogar com ele. Cara, eu literalmente já sonhei que eu me transformava no Enormossauro Supremo na sala da minha casa, pra você ter noção. Pena que acabou rápido. No caso, por algum motivo, no sonho eu perdi a transformação, o relógio descarregou. Mas vocês estão ligados naquela comunidade na qual a gente não fala fora da comunidade? Pois é, eu fiz um meme usando essa parte do jogo e ganhei destaque. Foi muito massa. No ranking pessoal de Supremos desse jogo, eu deixo o Enormossauro em 4º lugar. Mano, tu é doido, saca a sua assombração voando aqui. Nesse jogo, alguns aliens do jogo anterior foram removidos, mas felizmente outros foram adicionados. Infelizmente não temos mais o paralelepípedo, quer dizer, o cromático. Mas agora temos então os aliens da galáxia de Andrômeda. Eu gostei muito da adição deles e deixei passar batido que os outros aliens haviam sido removidos. E tendo também 2 aliens extras, sendo eles o 4 braços exclusivo do PlayStation 3
e o Ratchet exclusivo do Xbox 360. E falando nisso, eu não sei se é uma coisa da minha cabeça, que simplesmente não faz sentido, o que é. Se você tivesse jogo na versão de PS3 ou Xbox 360, esses dois aliens vão vir bloqueados. Até aí, tudo bem. A questão é que eu joguei na versão de PlayStation 2, que não deveria ter alien extra nenhum. E tanto eu quanto meu irmão lembramos de ter visto um ícone com um alien bloqueado na nossa versão do PlayStation 2. Mas eu lembro perfeitamente na capinha do jogo, que era exatamente essa aqui, que vinha com o selo do Ratchet. Mas de novo, não deveria existir ele na versão de PS2. Se isso aconteceu mesmo, foi um delírio da minha mente, eu só vou saber quando inventarem uma máquina do tempo. No geral, esse é um doce no jogo de Ben 10 com a maior quantidade de aliens para jogar. Até porque conta as formas supremas e o gigante no final da última fase. A segunda fase se passa em Paris. Eu acho muito satisfatório e agradável de se jogar. Se algum dia eu viajar para Paris, com certeza eu vou colocar a trilha sonora dessa fase para tocar enquanto eu como um croissant com a vista para a Torre Eiffel. E depois sair por aí tacando fogo em um museu. Inclusive nesse museu tem um easter egg que eu nunca vi ninguém falar a respeito, que é dessas pequenas estátuas aqui. Se você analisar, é um pequeno enormossauro de pedra. Mas essa não é a questão. A questão é que é uma versão miniatura dessas estátuas do enormossauro do jogo anterior. E esse aqui, obviamente, é o Dumbledore. O supremo da vez é o fogão a gás. Digo, o fogo fato supremo, que tem altos shows de pirotecnia. Fica parecendo até personagem de anime shonen. Inclusive, é o cara ali tacando Mangekyo Sharingan. No ranking de supremos desse jogo, eu deixo o fogo fato em segundo lugar. Essa próxima fase eu não gosto muito dela, mas tem um guaxinim bonitinho aqui, olha só. Tem uma referência em Indiana Jones que a gente tem que fugir dessa pedra. Eu apenas uso friagem, aperto o botão de defesa e deixo a pedra me levando até o final. Claro, tem que pular em algumas partes. E o supremo da vez é o macaco-aranha. Diria que num ranking de supremos deixo ele em último lugar. O último boss dessa fase necessitava de um determinado esquema para ser derrotado, mas era complexo demais para o meu pequeno eu entender. Por algum motivo esse meu Ben 10 em questão veio com alguns códigos ativados, dentre eles o que faz a energia ser infinita. Então para vencer eu usei o friagem e fiquei tacando gelo nele sem parar, que fazia a vida dele descer, mas só que extremamente devagar. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo exatamente isso durou, mas eu fiquei bastante tempo segurando esse especial. Como toda boa aventura que eu tive com meus jogos de PS2 sempre teve uma desventura, com esse não seria diferente. Tava tudo correndo muito bem até chegar na fase da Grande Muralha da China, que eu tive o imenso desprazer de começar a fase debaixo da terra. Eu não sei o que aconteceu, só sei que começou a fase com um boneco bugado debaixo do chão. Mas eu já tava jogando há um bom tempo, então eu tava cansado e não liguei muito na hora. Então eu desliguei pra poder jogar depois. Parando pra pensar agora, será que foi por causa do jeito que eu finalizei a fase anterior que acabou ocasionando bug na fase seguinte? Será mais um mistério que a humanidade jamais irá conseguir desvendar. A tragédia ocorreu pelo simples fato de que eu fui jogar de novo sem motivo algum, o jogo não estava mais funcionando. E nem era problema de tela vermelha, era simplesmente o próprio jogo travando numa tela verde dizendo que ele estava com problemas de ler o disco. Aí, meus amigos, foi só tristeza. Eu tive que finalizar pelos vídeos do YouTube. Quem assistiu o outro vídeo tá ligado que eu disse que aquele lá tinha se tornado uma peça rara, mas nada comparado ao Cosmic Destruction. Literalmente nenhum, veja bem, nenhum DVD que eu achava para comprar funcionava. Isso se eu achasse para comprar. A única vez que funcionou, mais ou menos, só rodava a primeira fase. E nem era porque parava. Literalmente só funcionava a primeira. Aí eu ficava rejogando ele várias e várias vezes só para ter o gostinho de jogar. Digamos que eu desenvolvi uma carência emocional pelo jogo. Era meio que um relacionamento tóxico. Mas graças ao grande PPSSPP, eu pude jogar finalmente esse jogo sem travamento algum. Claro que com a qualidade bem inferior e as músicas de combate removidas. Mas eu tava feliz demais de finalmente poder jogar, então eu não liguei. Inclusive esse vídeo aqui tá sendo gravado na versão de PSP, mas eu tentei deixar a qualidade o mais bonitinha possível para vocês. Eu acho que eu mereço um like por causa disso, não acho? Voltando. A fase da Grande Muralha da China é uma das minhas favoritas, ou pelo menos eu tenho uma consideração por ela. Pelo fato de que eu passei vários anos sem poder jogar ela e finalmente estava ali jogando. E também pelo fato de que ela tem um friagem supremo, que num ranking de supremos, eu deixo ele em primeiro lugar. Apenas pelo fato dele ter toda essa megalomania de pirotecnia criogênica, que eu acho satisfatório de se ver. A próxima fase se passa em Tóquio. Eu particularmente acho ela bem paia. Pelo menos ela faz a gente virar o macaco-aranha supremo outra vez. Acho que eles deveriam ter dado um segundo momento com os supremos pros outros também. Mas ok. A próxima fase, por incrível que pareça, se passa aqui no Brasil, na floresta amazônica. Embora não lembre nada e que se não fosse mostrado e não tivesse essas plaquinhas escrito aviso em português, eu jamais saberia.
Pelo menos eles quiseram ir num lugar diferente do Brasil que não fosse o Rio de Janeiro. Se bem que ia ser muito massa o Ben tendo que enfrentar os cria da comunidade. O Supremo da vez é o Eco Eco, que no ranking de Supremos desse jogo, eu deixo ele em terceiro lugar. Se eu pudesse, eu deixava ele, o Fogo Fato e o Friagem todos na mesma posição. Mas é um ranking, né? Bom, assim que ficou meu ranking pessoal a respeito dos Supremos desse jogo. Se você jogou esse jogo, como você deixaria o seu ranking? Deixa aí nos comentários. No geral, eu acho que essa fase bem mais ou menos, então vamos para a próxima. Nessa fase a gente volta diretamente pro final da primeira fase, para poder recuperar o artefato que faz parte do Potes Altiar. Eu até que gosto bastante dela porque é literalmente uma expansão da primeira. Tipo, tem um conteúdo a mais pra ver. Lá pro finalzinho dela tem uma parte bem bacana que você tem que chegar ao destino antes que essas bombas explodam. E é um momento de bastante tensão para um jogo para criança. Ao derrotar o boss dessa fase, que é o Siphon, na cutscene podemos ver que o Ben estava prestes a usar o gigante. E tipo, ele tinha acabado de derrotar o cara. Se ele queria virar o gigante, provavelmente iria esmagar ele e consequentemente ele iria de comes e bebes. Mas aí ele escapa de arrasta pra cima. A tempestade cósmica chega na Terra junto do chefe final, que é o gigante do mal. O Ben então retorna a Tóquio, mas isso não importa, porque vamos direto pra batalha final. Diria que essa cutscene já começa toda errada. Primeiro que o Ben tá indo lutar contra o gigante, mas ele vai e vira o Enormossauro. E isso é uma parada perigosa. A segunda coisa errada aqui é que esse modelo muito esquisito do Enormossauro, que pra quem é mais atento percebeu que é o mesmo modelo do Enormossauro do primeiro jogo do Alien Force. O cara tava com preguiça de refazer o Enormossauro crescido a partir do modelo atualizado, mas tudo bem. A terceira coisa errada aqui é que o gigante, bom, deveria ser gigante, mas aqui na cutscene estão menores do que a ponte. Na gameplay eles estão maiores do que os prédios e a ponte tá lá embaixo. Enfim, o Enormossauro pega o gigante pelo rabo e joga ele no rio. E esse teatro todo foi só para o Super Omnitrix sincronizar com Potes Altiar e o Ben finalmente virar o gigante. É hora do duelo! E aqui é sem comentários, meus amigos. É nada mais, nada menos que dois malucos com mais de 100 metros de altura saindo na mão e tacando poder um no outro. E isso é absoluto cinema. Ô, Chicozinho, já chega mais um bocadinho. Chicozinho, quem? Moleque, mas você tem coragem de botar X nome? Bom, aí o Ben vence e finaliza o gigante com esse Kamehameha verde e comanda direto para a Lua, salvando não só a Terra, mas também o universo da Cosmic Destruction. Obrigado por terem assistido até aqui. Esse foi o penúltimo jogo de PlayStation 2 na qual farei um vídeo, e o próximo será o último, pelo menos aqui nesse canal. Valeu, falou e fui!